Na entrevista de hoje do Repórter Setorial, vamos falar sobre a Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. Recebemos em nosso estúdio a consultora em gestão de negócios, Dariane Gatto. Veja o que pode ser feito para evitar que a exaustão cotidiana do trabalho afete a saúde mental. Você já ouviu falar em síndrome de burnout? Para muita gente parece até que é nome próprio, né? Burnout, mas não é não. Isso vem do inglês burn, que é queima, né? E out, que é exterior, saída. Hoje nós vamos abordar esse assunto, síndrome de burnout. Tem muita gente que sai do trabalho, se licencia do trabalho, adoece dessa coisa, transforma a vida familiar num inferno e o próprio local do trabalho antes do licenciamento fica realmente difícil. Isso decorre da tensão com que muitos expedientes de trabalho colocam a pessoa. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje com Dariane Gatto. Ela é consultora em gestão de negócios. Tudo bem? Tudo Uma satisfação bem. tê-la aqui conosco. Muito Para falar de uma coisa obrigada. extremamente sensível, né? Sim. Eu acho que muita gente já padeceu dessa coisa sem saber, porque não tinha muita visibilidade, né, esse tema, né? Não, até pouco tempo atrás era um tema tratado de uma forma muito discreta. As pessoas não se sentiam à vontade para falar, né, o que estavam sentindo. Hoje em dia ainda tem pessoas que têm vergonha de relatar os sintomas, ou medo de compartilhar isso Você no sabe o ambiente que é? de Eu acho que muita trabalho. gente passa por isso. Tem gente em casa agora assistindo a gente que passa por isso, mas tem medo de falar, porque todo mundo diz, isso é frescura. Né? Sim, acontece. Às vezes as pessoas dizem que é frescura, mas não é. Tem sintomas, isso pode ser diagnosticado com ajuda médica. Para você se recuperar dessa síndrome de burnout, você precisa de cuidados médicos que envolve uma equipe mais completa. Nós ainda temos muito a avançar em relação a doenças ou a distúrbios que não estão ligados fisicamente, a um sintoma físico. Quando é mental, muitas pessoas ainda se sentem envergonhadas ou se sentem constrangidas de compartilhar aquilo. E a síndrome de burnout, ela é recorrente. Hoje a depressão, a ansiedade é a segunda causa de maior afastamento do ambiente de trabalho. E o burnout, ele advém disso, de um estresse que é extremamente latente, frequente. O indivíduo, ele não tem recurso para lidar com aquilo, ele não sabe o que fazer naquela situação, já passou de todos os limites que ele poderia enfrentar com os recursos internos que ele tem, e aí ele começa a adoecer, a somatizar alguns sintomas, algumas doenças, e pode ter consequências bem graves. Eu vejo, por exemplo, pessoas que trabalham sob tensão muito violenta, né? Médico, enfermeiro, Sim. né? O jornalista que muitas vezes é obrigado a acompanhar coisas tensas. Tivemos aí o episódio que vitimou o nosso companheiro Ricardo Boechat, né? Cobrir a morte do Boechat, para mim, é algo muito triste, porque nós começamos juntos, né? Nos anos 70, temos a mesma idade, trabalhamos juntos na Rádio Nacional. Se eu tivesse que ter ido para lá, naquele local, ver os corpos carbonizados, o helicóptero, seria muito trágico. Vendo pela televisão já foi triste demais. Então o jornalista também passa por esse tipo de tensão nas coberturas que faz, né? Acontece, e os profissionais também, que estão... né? Ótimo exemplo. Professores, médicos, enfermeiros, pessoas que lidam diretamente com o público, que lidam com uma quantidade grande de pessoas com interesses distintos, pode vir a desenvolver um estresse laboral. Esse estresse laboral, se ele não for tratado, se a empresa, a organização não estiver atenta para o que precisa ser feito, não tiver ali soluções para conseguir minimizar o impacto do estresse nesse ambiente de tensão, no ambiente de trabalho, a empresa começa a adoecer.
né? Tem empresas que têm como caso não um só profissional, mas um caso que leva mais pessoas a adoecerem coletivamente dentro da organização de estresse por ausência de recursos para lidar com o ser humano dentro da empresa. É contagioso? Por exemplo, Não. o sujeito tem lá uma crise e ele acaba passando para o restante do grupo essa mesma tensão? Não é contagioso. O que acontece é que o indivíduo, a pessoa que tem ou apresenta naquele momento a síndrome de burnout, ele já vai apresentar alguns sintomas. Então, ele já apresenta uma irritabilidade maior, uma alteração de humor mais frequente, ele pode apresentar uma desmotivação no ambiente de trabalho ou no ambiente que está desencadeando, né, os gatilhos da síndrome de burnout. E o que acontece aí? Quando você está num ambiente, no coletivo, você acaba influenciando as demais pessoas. É nesse ponto que eu falo Sim. do contágio. Ele é um contágio social, né? Pois Vamos é. pensar num contágio social. Exatamente. Não tem um contágio físico, que eu transmito isso para você, mas existe o contágio social, porque as pessoas ficam expostas ao meu comportamento e aí as pessoas começam a observar. Se o ambiente ele não for tratado, se a pessoa não tiver um acolhimento, não tiver um direcionamento correto, há o contágio social, da tensão, do estresse, né, da desmotivação dentro do ambiente de trabalho. Ô, Daliane, o cara que está com esse problema, né? Ele não detectou ainda, não procurou um recurso para sair dessa crise, ele pode ser levado à dependência química, sobretudo o alcoolismo? Pode acontecer. Normalmente, quando a pessoa ela não conhece as características da síndrome, o que ela começa a buscar? Ela começa a buscar formas de amenizar aquilo que ela está sentindo, de amenizar os sintomas, né? Que é o desconforto emocional, o estresse constante, a ausência de motivação, de prazer naquilo que ela está fazendo. Ela vai perdendo o prazer em coisas que antes ela adorava, que era a realização da vida dela. Quais são os sintomas principais que levam a pessoa, o gestor, a descobrir que na equipe tem alguém que está iniciando o processo de burnout? Mas vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Daliane Gatto é consultora em gestão de negócios, está conosco hoje aqui falando sobre essa síndrome que está se tornando mais evidente na medida que as pessoas estão se abrindo um tanto mais com relação a essa situação. É já, não saia daí. O Repórter Setorial faz mais um rápido intervalo e na volta você confere a segunda parte da entrevista de hoje e a dica de saúde bucal do dia.